Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 4: da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Capítulo 1: da tutela, seção 1: dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Inciso 1. Com falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes. Inciso 2. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Inciso 1. Aos ascendentes, preferindo de grau mais próximo ao mais remoto. Inciso 2. Aos colaterais, até terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos. E, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Inciso 1. Na falta de tutor testamentário legítimo. Inciso 2, quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Inciso 3, quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1º. No caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2º. Quem institui o menor herdeiro ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob poder familiar ou tutela. Artigo 1734. As crianças e adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, serão tutores nomeados pelo juiz, ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2 dos incapazes de exercer a tutela. Artigo 1735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso exerçam. Inciso 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Inciso 2. Aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este.
e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Inciso 3. Os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Inciso 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena. Inciso 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. Inciso 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Seção 3 da escusa dos tutores. Artigo 1736. Pode escusar-se da tutela. Inciso 1. Mulheres casadas. Inciso 2. Maiores de 60 anos. Inciso 3. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Inciso 4. Os impossibilitados por enfermidade. Inciso 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Inciso 6. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela. Inciso 7. Militares em serviço. Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim em condição de exercê-la. Artigo 1738. A escusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la. Se o motivo escusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os 10 dias contar-se-ão do que ele sobrevier. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4 do exercício da tutela. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor: inciso 1. Dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme os haveres e condição. Inciso 2. Reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando o menor haja mister correção. Inciso 3. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar com 12 anos de idade. Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1742. Para a fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um pró-tutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será: inciso 1, direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente. Inciso 2, subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito.
Artigo 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. Artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado, a expensas deles, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete mais ao tutor, inciso 1, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. Inciso 2, receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3, fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramento de seus bens. Inciso 4, alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5, promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: inciso 1, pagar as dívidas do menor. Inciso 2, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3, transigir. Inciso 4, vender-lhes os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis, nos casos em que for permitido. Inciso 5, propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2, dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3, constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu. Artigo 1752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1º. Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2º. São solidariamente responsáveis pelos prejuízos das pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Seção 5. Dos bens do tutelado. Artigo 1753.
os tutores não podem conservar em seu poder dinheiros tutelados, além do necessário para despesas ordinárias com seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidades, objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis, serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados, e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se, preferentemente, à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme foi determinado pelo juiz. Parágrafo 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial na forma do artigo antecedente não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: inciso 1, para as despesas com sustento e educação do tutelado ou a administração de seus bens; inciso 2, para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente; inciso 3, para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado; inciso 4, para se entregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores ou mortos eles aos seus herdeiros. Seção 6 da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivesse disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos, e também quando, por qualquer motivo, deixar exercida a tutela, ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras, na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Artigo 1758. Fim da tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Artigo 1759. No caso de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor
bem como o saldo com o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Seção 7 da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado, inciso 1, com a maioridade ou a emancipação do menor. Inciso 2, quando cair o menor seu poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor. Inciso 1, ao expirar o termo em que era obrigado a servir. Inciso 2, ao sobrevir escusa legítima. Inciso 3, ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766. Será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade.